Esdras 22. Esdras 6. Boa noite. Vamos lá. Esdras 6, a partir do verso 1. Eu estou enrolando um pouquinho, que o pessoal está entrando ainda. Vamos lá. Esdras 6, a partir do verso 1, diz assim: Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimeta, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Silvana, boa noite. Eu estou lendo Esdras 6, estou no verso 3. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. Verso 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos os judeus, para que reedifique esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompam a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Ó Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que
estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. O verso 13. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenar e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Verso 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes exilados celebraram com regozijo, com alegria, a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para ofertas pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas as suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificados como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separados da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém? Então, esse contexto nós conhecemos, é quando o povo sai, o povo do exílio, os peregrinos, né? Mas, na verdade, nós podemos chamar o povo que saiu do exílio, mas é como eles continuassem ainda no exílio babilônico. E quando nós lemos Esdras e Neemias, Esdras fala da construção do templo de Deus, e Neemias fala da construção do muro de Jerusalém. Nós vemos, se você ler e você prestar atenção nessa palavra, você vai ver que foi muito complexo para eles. Nós sempre falamos de uma maneira, talvez até com a impressão que foi tudo de boa, mas foi muito complexo essa saída desse povo do exílio e até eles chegarem à sua terra. Talvez nós podemos olhar com outros olhos e dizer, não, mas esse povo estava liberto da Babilônia. E agora eles estão sentindo o ar da liberdade, eles estão livres. E mais do que isso, o Senhor ele deu um decreto a eles, onde eles podem reconstruir a vida deles novamente. Mas não sei se você percebeu, eles reconstroem primeiro o templo da casa do Senhor. Os muros, eles são reconstruídos depois que o templo já estava construído. Essa é a verdade. E quando eles saem, por que eu falei que são ainda exilados? Porque eles saíram da Babilônia, mas com certeza, e quando nós lemos aqui, daqui a pouco eu vou ler,
você vai ver que as feridas estão abertas ainda no coração desse povo. Um povo a qual viveu, saiu do exílio do Egito, ficou peregrino na terra, e depois eles entraram e tomaram posse de Canaã, e depois nós vemos o decorrer da história dos juízes, dos reis, até o ápice da construção do Templo de Salomão, aonde eles vivenciaram, eles experimentaram tudo aquilo. Havia um orgulho por tudo isso, havia um coração de cada judeu, de cada hebreu, de quem eles eram e da sua história. E talvez por causa do lugar onde Deus estava, no Templo de Salomão, também pela promessa de Deus, pelas palavras que foram liberadas na vida desse povo, eles não imaginariam isso que acontecera com eles. Só um minuto. Eles não imaginavam, Diego, boa noite, eu estou lendo Esdras 6, a partir do verso 1. O povo ele não sonhavam, eles estavam firmados em quem eles eram, naquilo que Deus fez na vida deles, das palavras, das promessas de Deus sobre a vida deles, e eles simplesmente pegaram isso e se acomodaram na sua terra por isso. Só que o povo, ele esqueceu, e você precisa prestar atenção nisso, porque o povo de Israel, ele só é o povo de Israel por causa do seu sacerdócio. O povo de Israel nasceu para isso. O povo de Israel nasceu para ser a voz de Deus na terra. Eles não tinham uma outra opção. Só que eles se embriagaram em toda a promessa do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. Eles se embriagaram e se apostataram da fé, de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Mas nós vemos a grandeza, se você ler o Salmo 126, você vai ver aquilo que eles pensavam a respeito deles. O Salmo 137, que eu vou ler daqui a pouco, você via que havia um orgulho no coração deles. Então, tudo que aconteceu, eles não imaginavam que aquilo pudesse acontecer. Eles passam de pessoas que as nações tinham medo, as nações olhavam porque havia um Deus que lutava a guerra deles, e de repente eles perdem tudo. E nós vemos no ano de 722, a qual falei ontem, aonde os assírios pegam primeiro a nação do norte, que é a nação de Israel, e logo posteriormente eles entra a Babilônia toma Judá e leva Judá, arrasa com Judá, e aqueles que sobraram vivos, eles levam cativo para a Babilônia. Então Israel se firmou em quem eles eram, por causa do templo, em toda a sua estrutura. Israel deixou de ser sacerdotal, sendo que eles nasceram para isso. E só trazer uma aplicação aqui, nós precisamos entender que nós não somos diferentes. Muitas das vezes a gente se compara com as pessoas, a gente quer fazer, talvez ou falando com a gente mesmo, ou comentando com alguém, olha, você viu fulano, você viu ciclano, a gente quer fazer comparações com as pessoas,
E a gente esquece que quem nos escolheu, quem nos chamou foi o Senhor. E não é diferente do povo de Israel. Nós somos os remanescentes dos gentios que se juntaram com Israel e agora, nesse tempo, nos tornamos a igreja do Deus vivo e nós somos os sacerdotes do Senhor. Nós somos aqueles que precisamos trazer a voz do Senhor na terra. E se nós não estamos engajados nisso, nós estamos como o povo de Israel, que se esqueceu de ser sacerdotal, que deixou o seu sacerdócio de lado. E por causa disso, eles perderam a terra. Eles perderam tudo que eles tinham. Aí eles se tornam escravos na Babilônia. E eu fico pensando o que estaria na cabeça deles. A gente pode ter uma noção, primeiro, lendo o Salmo 13. Abra comigo o Salmo 13. Eu quero mostrar para você a oração do salmista. Salmo 13. Olha a oração do salmista primeiro. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Presta atenção que você vai ver muito em Salmo Lamentações. E Lamentações não é pecado. Lamentações pode fazer parte da nossa oração. O que não pode é a murmuração. Mas aqui é uma lamentação. Ele está se lamentando para o Senhor da sua situação. E todas as vezes que você passar por uma lamentação em Salmo, você vai ver que no final ele termina com uma esperança. Verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, mesmo assim, nós vemos que há uma esperança no coração do salmista. Agora, abra em Salmo 137. Olha o que eles estão passando. Daqui a pouco eu vou ler um pior um pouco. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apague-se minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Os filhos de Edom, irmãos, é da linhagem de Esaú. E a linhagem de Esaú, Jacó, Esaú, são duas linhagens, é a linhagem da Babilônia. Amém? E a mesma linhagem de Ismael.
Bem, são duas linhagens. Isaac da promessa, Ismael, Isaú, Babilônia. Aonde Apocalipse 18, você vai ver uma mentalidade babilônica. Tá bom? Não vou entrar nisso porque eu não quero terminar tarde hoje. Mas vamos lá. Boa noite, irmã Neuza. Eu estou lendo o Salmo 137. Nosso versículo base, nosso capítulo é o capítulo 6 de Esdras. Então, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, olha o que eles passaram. Então, você entende que por mais que esse povo saiu da Babilônia e eles chegam, eles ainda continuam exilados. Por quê? Porque a ferida não cicatrizou. Foi muito aquilo que eles passaram. Só que nós vemos em Esdras 1, antes, se você quiser ler o finalzinho aí de Crônicas, abra comigo Crônicas, é aí no finalzinho. Eu falei Esdras 1 é na contracapa aí. Tati, boa noite. Nosso capítulo base é Esdras 6. Agora nós vamos ler 2 Crônicas 36, 17. Olha o que aconteceu com eles. Muitas das vezes a gente fala, mas a gente passa por cima disso. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, e a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Vamos lá. Que é os 70 anos. É o tempo de descanso. Então, eles mataram todos. Mataram os jovens, os homens, as mulheres, os velhos, os doentes. E aqueles que não foram mortos, nós vemos a história de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Nós sabemos que eles viraram eunucos por causa do rei Uzias, dos 15 anos que o Senhor acrescenta mais. Ele faz besteira e por causa da besteira que ele faz, os jovens que foram presos de Judá, eles viraram eunucos, aqueles que não morreram. Então nós vemos que eles estavam arrasados. Você vê no Salmo 137 que eu li, o coração deles, a visão deles em questão de Jerusalém. Era o orgulho deles. É o orgulho dos israelitas. E nesse contexto, eles foram transformados a nada. Foram transformados novamente em escravos. Então, ele sai por uma ordem do rei Ciro, que está em Esdras 1, a qual eu pedi que vocês abrissem. Que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Agora presta atenção. Ciro se levanta. A partir de Ciro há uma mudança. Eu falei ontem sobre os assírios, sobre Nínive, que eles eram um pessoal pagão e agressivo. Só que a partir de Ciro, nós sabemos que há uma palavra do profeta Isaías, que é Isaías 45, e eles encontraram o rolo de Ciro. E esse rolo de Ciro simplesmente é a palavra de Isaías, a qual foi profetizada a respeito de Ciro. E quando Ciro vê isso, havia uma profecia específica para que Ciro ele liberasse o povo e pedisse que o povo, presta atenção nessa palavra, construísse o templo. O povo estava exilado, agora tinha uma ordem para esse povo, eles tinham que construir o templo do Senhor. E a partir de Ciro, os assírios mudaram. Todos eles começaram a conquistar a terra, mas a primeira coisa que eles faziam no seu governo era como os romanos, eram pedir para que eles restaurassem o templo deles e eles pedissem oração para aquela religião da onde eles tivessem tomado. A partir dessa palavra de Ciro. Então, Ciro ele dá essa ordem específica, que eram para eles saírem e reconstruir. Porque, mais uma vez, o povo de Israel só é povo de Deus, só é povo de Israel, sendo um povo sacerdotal, sendo um povo que adora o Senhor e é boca de Deus na terra. Então, por isso que o Senhor deu essa ordem. E você vai ver no capítulo 2 de Esdras, o povo do exílio chegando, você vai ver no capítulo 3, eles colocam o fundamento do templo. E presta atenção, tanto é a ferida desse povo. Eles não eram aqueles que vieram do exílio, mas eles ainda estavam exilados, assim como o povo do Egito, que saiu do Egito e o Senhor precisou ter um processo para tirar o Egito do coração deles. Esse povo ainda estava ferido com tudo que aconteceu. Agora abre em Esdras 3 comigo. Vamos ler a partir do 11. O 10. Vamos ler a partir do 10. Esdras 3. A partir do 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Presta atenção, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes
do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Agora presta atenção. Um povo está alegre, porque está reconstruindo o templo. Agora, os mais velhos que saíram da Babilônia, eles estão chorando. Por quê? Porque eles estavam feridos. Porque eles viram a glória do templo de Salomão. Eles experimentaram tudo através de Salomão. A riqueza que era o povo de Israel. Agora pensa comigo, esse povo está adorando a Deus. Homens ali que estavam chorando por ver a glória que tinha se esvaído. E agora eles estavam reconstruindo um templo, e o templo era menor. E mais, pais que os seus filhos morreram em guerras. Filhos que nasceram e sabiam que os seus pais foram mortos na guerra. Uma parte adorando o Senhor, outra parte chorando, por lembrança da glória da primeira casa. Agora, outra aplicação. Tem muitas coisas que nos acometem e nós não conseguimos adorar a Deus, nós não conseguimos chegar na igreja e adorar a Deus. Porque nós ficamos sentindo como se o Senhor tivesse dando algum castigo para nós. Mesmo assim, esse povo não teria motivo de fazer isso, porque eles só saíram da terra porque eles deixaram de ser sacerdotal. Eles foram expulsos debaixo do pecado deles. Eles eram os principais responsáveis por tudo acontecer. Mas como ainda nós vemos um povo remanescente adorando e exaltando o nome do Senhor, simplesmente porque eles estão construindo um templo, e um templo com proporções menores. Presta atenção que esse povo está numa caminhada com Deus. Ele está num processo com Deus. Muitos deles viveram a glória da primeira casa do que era Israel. Mas, de repente, o juízo do Senhor vem. Eles não entendiam por que eles eram circuncidados. Eles não entendiam que uma criança de 8 anos, o pai chegava nessa criança, pegava a faca e cortava o seu prepúcio fora. Todos eles passaram por esse rito, mas eles não entendiam isso. E eles não entenderam porque o Senhor veio e o Senhor circuncisa Israel e Judá. O Senhor vem com a sua faca e o Senhor corta no meio. Sabe, nós precisamos entender isso na nossa vida. Isso é algo duro, é algo difícil. Imagina esse povo reconstruindo tudo. E você vai ver que nos capítulos 4, no capítulo 5, eles têm problema para reconstruir o templo. Eles querem fazer as suas casas. Mas através do profeta Ageu, do profeta Zacarias, você vai ver muito do profeta Ageu, uma dificuldade que vem sobre eles, porque está tendo muito impedimento para reconstruir o templo do Senhor. Mas esse era o papel desse povo. O povo de Israel nasceu para isso. Para ser sacerdotal. Mas o povo está ferido, o povo está machucado.
O povo está lembrando de toda a glória, e não só isso, daquilo que eles passaram na Babilônia, porque na Babilônia eles não podiam se alegrar, eles não podiam fazer festas. Eles não tinham isso. Eles reconstruíram as suas casas, reconstruíram novas famílias, mas eles eram escravos. Eles não tinham mais aquela glória do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso tudo foi acabado, foi arruinado. E quantas das vezes nós ficamos nos perguntando isso na nossa vida? E ficamos procurando Deus na nossa vida. Porque nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida, a caminhada. Eles estavam no meio do caminho, querido. O seu caminho começa na salvação. Mas você está andando, você está peregrinando. Você não para. Eles acharam que eles já estavam salvos. Sim, eles estavam com bilhete na entrada da promessa do Senhor. Mas eles ainda não estavam usufruindo isso. Por que será? Porque o Senhor queria ensinar algo a esse povo. Você vai ver em Romanos 7, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, que miserável homem sou. E logo em Romanos 8, parece que ele muda a mente e ele fala assim, olha, nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo. A graça nos livra do pecado e no poder da morte. E o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então, aquele mesmo pessoa que falou que miserável homem que sou, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o tão pecador, de repente ele vira, ele fala, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Quantas das vezes nós sentimos isso? Quantas das vezes nós temos essa montanha russa na nossa vida? Uma hora nós confiamos, outra hora nós estamos ali. Só que daí nós vemos o mesmo apóstolo Paulo dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não só isso, você começa a ver que o povo, os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles se levantam, porque eles estavam experimentando o poder da ressurreição de Cristo. E eles se levantam e eles começam a pregar o evangelho. Só que logo eles esquecem que daqui a pouco eles morrem pelo martírio. E eles esquecem que para eles viverem o poder da ressurreição, eles tiveram que olhar Jesus e ver Jesus da mesma maneira, se esvaziando de tudo e morrendo na cruz sem nada, simplesmente a única coisa que ele tinha é o Pai. E por causa dos nossos pecados, chega um momento que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se viu sozinho naquele momento. Ele não sentia mais a presença do Pai, que nunca o Pai o deixou. Agora nós fantasiamos tanta coisa na nossa vida. Nós pensamos tanta coisa, nós não damos conta o que era a Páscoa de Esdras. O que é a Páscoa, querido? Ontem eu falei sobre a idolatria. O que é essa Páscoa que nós precisamos prestar tanta atenção e se dedicar à Páscoa? Preste atenção que tudo que esses homens estavam vendo nesse momento era um tempo pequeno. Abra lá em Reis 6. Reis não, desculpa, Esdras mesmo. Acho que a partir do verso 17.
Olha o que está escrito aqui. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros. Esse novilho é touros, é a mesma coisa que touros, você vai ver. 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo o povo. Essa era a festa deles no segundo templo reconstruído. Agora olha a festa de Salomão. 22 mil touros, 120 mil ovelhas. Isso está em 1 Reis 8:63. Era uma festinha. Eles estavam fazendo uma festinha, irmãos. Continua a leitura comigo. O verso 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio. E todos os que, unindo-se a eles, se haviam separados da imundície dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Presta atenção no 22 agora. Celebraram a festa dos pães asmos, por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria. Nós vemos que aqui claramente que agora eles estão comendo uma Páscoa. Não é a mesma festa de Salomão. É uma festinha muito simples. Mas eles estão alegres, e alegres por quê? Não é só porque o Senhor ele tinha mudado o coração do rei da Pérsia. Entenda algo que o Senhor queria ensinar a esse povo. Por mais ferido que eles tivessem, por mais saudosista que eles tivessem, lembrando de toda a glória que eles tiveram e eles não tinham mais. Nós precisamos entender que nós passamos por esse caminho sempre. O Senhor, ele sempre nos leva a esse caminho. Antes, eles tinham tudo. Você vai ver em Deuteronômio 5, as casas que eles tinham naquele lugar. Casas que eles não construíram, mobílias que eles não compraram, poços que eles não cavaram, plantações que eles não plantaram. O Senhor deu tudo aquilo para eles. Mas o Senhor, ele fez esse povo entender algo. Que o Senhor sempre faz isso conosco. Quando aquele povo do Egito, o Senhor falou para eles, olha, mata o cordeiro. Vocês vão comer todo o cordeiro. Lombo cingido, sandália nos pés. Pronto para uma viagem, pronto para peregrinar a terra.
mas porque eles tinham que ter a refeição e a ordem era que eles comessem todo o cordeiro. Para aquele povo entender, e isso a Páscoa significa para nós, que aquele povo só precisava do cordeiro. Que só o cordeiro bastasse para aquele povo. Sabe por que nós passamos momentos de percas na nossa vida? Por que nós passamos momentos de decepções na nossa vida? Isso é inevitável na nossa vida, porque o Senhor permite o momento que nós chegamos e nós dizemos e reconhecemos: Senhor, eu só tenho Tu na minha vida. Eu só tenho o Senhor. Porque a glória de Israel não era pelo que eles tinham. Não era por Canaã, não era por aquela terra. A glória de Israel era por causa do Senhor. E o que é a Páscoa? E porque o Senhor tirou esse povo ferido, machucado ainda, mas nós vemos que no processo do capítulo 6, a partir do verso 22, o Senhor, ele curou esse povo. Esse povo estava alegre novamente. Sabe qual era a alegria desse povo? Eu trazendo para os dias de hoje, era como: eu estou alegre de servir ao Senhor. Eu estou alegre de adorar o Senhor. Porque você precisa entender, se você tem o Senhor na sua vida, você tem tudo. Nós vamos até o Senhor por causa das coisas e nós não entendemos que a vida está no Senhor, aquilo que traz vida para nós, aquilo que traz sentido para nós é o Senhor. E o que estava tendo sentido para esse povo nesse momento era a Páscoa. Era a adoração do Senhor através da Páscoa, de lembrar que o Senhor era o Cordeiro deles. Era a única coisa que eles tinham. E não importava aquilo que aconteceu, o que eles foram acometidos, o que importava é que o Senhor estava com ele. E que o Senhor iria restaurar, a ponto de levantar o profeta e dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque o que eles precisavam era do Senhor, e esse povo de Israel precisava reconhecer isso, que só o Senhor bastasse para eles. E por que você passa pelo que você passa? E por que nós passamos por momentos assim? Isso não é só financeiro. Tem sonhos na nossa vida que nós almejamos tanto, nós queremos tanto, mas nós nos sentimos improdutivos, incapazes disso. Isso traz uma amargura no nosso coração e nós não conseguimos compreender que o que basta para nós é o Senhor. É só o Senhor, nós somos peregrinos nessa terra. Querido, você não tem nada. Você não tem nada que se vangloriar, é só o Senhor. A nossa Páscoa é Ele, é o que nós temos. Você pode dizer que a sua família não, esse povo não tinha mais a sua família, irmãos. Muitos pais estavam mortos, muitos filhos tinham sido mortos. Eles não tinham a família, eles só tinham o Senhor e a Páscoa. Entenda a palavra de Deus. Deus é o primeiro, a família é o segundo. Não esquece isso, irmãos. Isso não é de Deus. Eles só tinham Deus. E alguns que foi casado ainda na Babilônia,
por eles casarem com mulher estrangeira, eles não podiam, isso era contra a lei. Eles tiveram que mandar suas mulheres e seus filhos embora. E eles estavam se regozijando no Senhor. Se você continuar a sua leitura, você vai ver isso, que eles não tinham ninguém. Era só o Senhor e a sua Páscoa. E eles se alegraram 7 dias debaixo dessa festinha. Porque nós precisamos comemorar a Páscoa, porque nós precisamos comemorar a ceia para entender que a única coisa que nós temos é o Senhor e nós não podemos esquecer disso, da nossa aliança, por isso que nós participamos dos sacramentos direto. Porque quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando que Ele é a única coisa que nós temos, é a única esperança que nós temos, é a única aliança que nós temos. Nós não podemos levar a Páscoa numa superficialidade, preocupado com aquilo que vamos ter, comer durante a Páscoa. O que nós precisamos é lembrar do Senhor na nossa vida e entender que Ele é o nosso bem maior, que nós só temos Ele. E se temos Ele, temos tudo. Temos tudo que nós precisamos. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10. Olha o que Davi fala. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Davi, ele não foi peregrino, mas ele era um homem segundo o coração do Senhor, e ele entendeu que o único bem que ele tinha era o Senhor, e que tudo que ele tinha não era dele, mas veio através do Senhor. Ele tem esse sentimento no seu coração, ele tem esse entendimento no seu coração, que a única coisa, o bem mais precioso, é o Senhor. E ele reconhece que ele também é um peregrino que está andando, errou, pecou, sim, mas ele amava o Senhor e ele desejava o Senhor acima de tudo. E assim a nossa caminhada. Uma caminhada de peregrinos sobre a terra. Entendendo
Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 1, eu não vou ler, que eu já quero terminar. Capítulo 1, 1. E Hebreus 11, 30 e... ali, a partir do 36. 37. Você vai ver que todos os homens foram peregrinos na terra. E reconheceram que a sua esperança, que o seu tesouro, que o seu bem maior era o Senhor. Presta atenção que o Senhor, ele não foi diferente. Ele comeu aquela Páscoa com seus discípulos e ele fala em Lucas, eu não lembro qual capítulo, mas ele fala em Lucas que aquela seria a última Páscoa que ele comeria com os discípulos. Mas depois de um tempo ele iria voltar e comer outra Páscoa, que é a que nós vamos participar todos juntos. Então, ele abre mão de tudo. E a única coisa que ele tinha era Deus. E ele morre crucificado, simplesmente por amor, por mim, por você. E a palavra diz que nós precisamos fazer igual ao Senhor. Amar Ele porque Ele nos amou primeiro. E aquela passagem em Coríntios que eu li, que eu não lembro onde está, que fala, um morreu, logo todos morreram. Se Ele morreu, o nosso papel é morrer por Ele. É nós esvaziarmos de nós mesmos. Abraçar a cruz. Entender que a cruz é a única coisa que nós temos. O cordeiro daquela cruz é a única coisa que nós temos. Nós estamos de lombos cingidos e a nossa refeição é o cordeiro da Páscoa. E isso seria para a eternidade. Por quê? Para entender que esse cordeiro é a única coisa que nós temos. No nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu coração. Que o Senhor continue falando no teu coração, irmãos. Nós não somos diferentes de Israel. Se você ler a carta de Romanos, a partir do verso 9, você vai ver que hoje nós fomos enxertados em Israel. E nós somos esse povo que nasceu para fazer parte do sacerdócio real do Senhor, para ser filhos do Senhor. Nós precisamos entender que se nós temos Ele, nós temos tudo. Se nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos. E esse é o nosso bem maior, esse é o nosso propósito. Nós nascemos para isso, irmãos. E se o Senhor está te levando em lugares que você está tendo sentimento de perca, sentimentos de sofrimento, e você olha, você enxerga que a única coisa que te resta é o Senhor. Tenha certeza que o Senhor está levando você para esse lugar, simplesmente para você reconhecer que Ele é o bem maior da sua vida. Ele está levando você nesse lugar para você entender que só Ele basta para você. Esse caminho é inevitável. Esse caminho, você vai andar por esse caminho, você precisa entender isso. Você precisa entender que o Senhor está levando nesse lugar. Porque você é dele. E ele é teu. No nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra continue mexendo o teu coração. Que você seja edificado por essa palavra. Que essa palavra traga vida em você hoje. E mais do que isso, alegria, porque você precisa reconhecer que a sua alegria não está em coisas, mas a sua alegria está no Senhor.
Enquanto você não reconhecer isso, meu irmão, minha irmã, a alegria não vai ser por completa na sua vida. A sua alegria no Senhor, e você precisa regozijar nisso. No nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua noite de sono. Uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite. 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 Boa noite.